FATEC, projetando o futuro. Realização, FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra. Olá, boa noite. O assunto do programa FATEC Projetando o Futuro de hoje é a importância da disciplina de manufatura avançada para o analista de processos agroindustriais. Vamos conversar também sobre a volta da política industrial no mundo e também no Brasil. Vamos conversar também sobre a neoindustrialização e as chamadas políticas de desenvolvimento que são orientadas por missões. Para debater esses assuntos, vamos conversar com o professor do curso de Análise de Processos Agroindustriais, Leonildo Pivotto. O programa FATEC Projetando o Futuro está no ar. Baldan parceira, sempre está contigo, no campo e na terra, para o mundo inteiro. Trabalho robusto e pesado, o setor agro vai ganhar. Com a Baldan pode contar. Estamos de volta com o programa FATEC Projetando o Futuro e hoje, no programa de hoje, conversando com o professor Leonildo Pivotto. Conversávamos com ele no programa passado, falando sobre a disciplina de manufatura avançada e a importância dela para o analista de processos agroindustriais. Falamos também sobre a carreira profissional dele, um pouco do currículo dele e também da importância, da educação profissional, tecnológica e de instituições, como a FATEC para a sociedade. Hoje, como havíamos prometido no programa anterior, são dois assuntos, que é a volta da política industrial no mundo e também no Brasil e a neoindustrialização e as chamadas políticas de desenvolvimento que são orientadas por missões. Boa noite, professor, um prazer tê-lo novamente conosco. Boa noite, é um prazer estar de volta aqui. Bom, deixamos dois assuntos aí importantes para tratar nesse programa de hoje. Vamos começar então pela volta da política industrial no mundo e no Brasil. Sabemos que principalmente no Brasil o processo de industrialização deu uma estagnada de umas 3 décadas, e precisa que haja essa retomada para a gente atender as demandas, e também está conectado com o que está acontecendo lá no mundo lá fora, porque estamos vivendo num mundo extremamente competitivo, Isso. Por que é importante a gente colocar na pauta do dia essa discussão da indústria? Porque quando a gente olha a história econômica de países que conseguiram ou superar o subdesenvolvimento, ou mesmo países desenvolvidos que conseguiram criar ali uma estrutura de bem-estar social, esses países fizeram isso porque, em última instância, você precisa de dinheiro. E para fazer isso, você precisa de uma economia que seja dinâmica. A indústria, o que inclui também a agroindústria, porque a partir do agro a gente consegue também criar uma indústria sofisticada, permite aquilo que os economistas chamam de transbordamento. Então, aquilo que é desenvolvido na indústria em termos de produto, processos, tecnologias, consegue se expandir para toda a sociedade. Além do que, é nesses segmentos mais desenvolvidos que a gente consegue melhores salários, eles pagam mais... reflete uma arrecadação maior por parte do Estado. Então, a gente consegue criar políticas públicas mais robustas. A queda da produção industrial no Brasil, ela é reflexo de um processo de industrialização que chegou no seu limite nos anos 80 e que não teve continuidade. Então, agora existe toda uma tentativa de construção de um novo modelo, uma nova indústria, para a gente tentar conseguir produzir valor agregado às coisas, dos nossos produtos. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o do café. Você gosta de café? Adoro. Então, o café in natura, o Brasil é o país que mais produz café in natura. Mas quando a gente olha a cadeia agroindustrial do café, de tudo aquilo que é produzido a partir do café e das máquinas que envolvem o processamento do café, os países que mais arrecadam dinheiro, que mais lucram, são Alemanha, Suíça e Itália. Os que compram nosso café in natura para industrializá-lo, isso. Industrializá-lo. Esses países não produzem café, você não vai encontrar nenhum pé de café nem na Suíça nem na Alemanha. Mas aonde eles ganham dinheiro? Máquinas de torrefação, cafés de cápsula, o famoso blend, as máquinas que fazem o processamento do café de cápsula. Então, é um café que ele está entregando para o consumidor, que tem uma enorme capacidade tecnológica envolvida. Isso é agroindústria. Então, a gente precisa também, além de criar setores novos, agregar valor aos setores mais tradicionais, digamos assim.
Vamos exportar o cacau, né? Vai exportar chocolate, né? Exportar chocolate. E melhor ainda, exportar a máquina que faz o processamento do chocolate, né? Isso é fundamental. O que é interessante nessa discussão que está surgindo no mundo como um todo? Porque o processo de perda da indústria não é um reflexo só, não acontece só no Brasil, né? É que aqui o impacto foi maior. Mas hoje, por exemplo, existe... O PIB hoje que representa 22%, se tanto, né? A indústria no PIB nacional. Quando a gente olha essa proporção da indústria como um todo, a gente está pensando, por exemplo, indústria, mineração e construção civil, que é em torno de 20%. Mas quando a gente olha a indústria de manufatura, que é a indústria de transformação, que é a fábrica propriamente dita, hoje é em torno de 12%. Em termos comparativos, na metade dos anos 80 era 36%. Só a indústria de transformação. Já o agro está responsável por quase 35%. Isso, né? quase 35%. Então, o agro é um setor muito pujante. E a gente pode, a partir dele, elaborar produtos mais sofisticados. Eu dei o exemplo do café, mas tem outros. Tem as biotecnologias, na área de processamento de alimentos, sementes, sistemas automatizados de irrigação com drone, né? As possibilidades aí são muitas. Professor, deixa eu te provocar então agora, né? Você disse que o Brasil não é só o Brasil que está passando por esse processo de desindustrialização, mas nós temos um país que tem outra característica completamente diferente. Nós temos campo e condições, né, para avançar nesse percentual, desses 12% para 35%, como já foi há décadas? Temos, se a gente souber selecionar corretamente quais setores nós vamos priorizar. Então, a partir do momento que a gente consegue visualizar aonde a gente já tem vantagens, a gente consegue desenhar um plano de uma neoindustrialização que consiga atender as necessidades do país. É aí que entra uma perspectiva de planejamento econômico, que são as políticas orientadas por missões. Então, a neoindustrialização é um processo, né? É como eu vou retomar o processo industrial com base em novas tecnologias. As políticas orientadas por missões, que é uma elaboração que quem trabalha hoje principalmente é uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato, já esteve até no Brasil algumas vezes, ajudando aí em elaboração de políticas públicas, é como a gente vai implantar esse processo de neoindustrialização, superando erros do passado. Então, nós tivemos políticas industriais que deram certo. O problema é que não necessariamente o impacto dela foi visível para toda a sociedade. Então, quando você olha, por exemplo, uma missão a ser atingida, um problema social a ser desenvolvido, o Estado ele consegue aglutinar diferentes atores, né? Setor produtivo, finanças, setores da educação, com formação de profissionais de alto nível, para articular cadeias produtivas tecnológicas que visam, por exemplo, o cumprimento de certas missões. Por exemplo, nós temos uma vasta experiência no agro desenvolvido. A partir dele, nós podemos nos propor a construir uma missão, que é o quê? Um agro digital sustentável que visa combater a fome e garantir uma alimentação saudável. A partir dessa missão, o Estado cria condições de financiamento e de políticas públicas para garantir que os agentes passem a atuar nesse sentido. Então, a empresa ganha, os governos ganham porque arrecadam mais, as pessoas ganham porque conseguem empregos melhores, mais qualificados, adquirem mais conhecimento. Então, essa perspectiva das missões, ela serve para aglutinar setores e garantir que várias pessoas possam se envolver nesse processo e a gente consiga ter uma visualização geral dos seus impactos. O impacto positivo ele não acontece só dentro da indústria, porque você tem melhores empregos, mais salários, corrige assimetrias, distribui renda, dissemina tecnologia para vários segmentos. Então, é como se fosse uma missão mesmo. O termo missão ele é baseado no que foi o impacto da corrida espacial para a Lua. Então, como se desenvolveu tanta tecnologia, com tanto transbordamento, levar e fazer o ser humano pisar na Lua foi, digamos assim, o menos importante, porque ele criou toda uma cadeia produtiva tecnológica, que afeta até nós hoje em dia. Você tem automóvel? Tem. Então, quando um satélite precisa corrigir a sua trajetória, ele faz um disparo controlado com microfoguetes, né? São explosões controladas para ele corrigir sua trajetória. Você tem isso no seu automóvel. Eu não sabia. Então, sistema de acionamento do airbag. Vamos falar depois de vários outros exemplos? Pedir só um tempinho para a gente, eu tenho que ir para um intervalo. Vamos então para o intervalo e na volta vamos dar continuidade a esse bate-papo aqui, que está muito gostoso, com o professor Leonildo Pivotto. Ele ministra aulas aqui na FATEC de Matão e a disciplina é Manufatura Avançada. Daqui a pouco a gente volta então.
Estamos de volta, batendo esse papo aqui com o professor Leonildo Pivotto, estava muito gostoso e paramos num ponto em que ele falava do airbag do meu carro. Eu nunca utilizei e espero não utilizar, mas se um dia ele vier a ser utilizado, eu quero saber como que funciona. Tomara que não precise, né, professor? Tomara que não precise, mas é um equipamento muito confiável e muito sofisticado, porque ele já foi testado em operações fora do planeta Terra, né? Então, quando estava explicando, né, o satélite quer corrigir sua trajetória ou o módulo lunar quer pousar na Lua, ele precisa nivelar a sua posição e ele faz isso com explosões controladas. Essa tecnologia se desenvolveu que hoje nós temos isso no airbag do automóvel. O sensor de colisão do automóvel também é fruto de uma pesquisa que envolve lançamento e orientação de foguetes. Outras muitas coisas, né, micro-ondas, fralda descartável. Quando se criou a fralda descartável, né, não foi necessariamente pensando nos pais e nas mães. Eles surgem como uma necessidade dos astronautas que estão na Lua, né, lá no espaço. Então, não dá para ir ao banheiro lá. Não dá para ir ao banheiro. E num ambiente de gravidade zero, isso é muito complicado. Então, o transbordamento tecnológico produtivo dessa missão que foi levar o ser humano na Lua trouxe tanto impacto econômico que isso foi mais importante que a viagem em si. Então, eu posso pensar no modelo de micro, né, missões dentro desse processo produtivo. Isso, exatamente. Se a gente for pensar na realidade brasileira, nós temos vários desafios, né? Então, nós temos, por exemplo, um dos desafios, nós temos um sistema público de saúde que ele é importante, mas ele tem limites, né? Ele tem dificuldades, né? Porque a gente está falando de um sistema público de saúde de um país que tem 200 milhões de habitantes. Então, nós temos, por exemplo, uma missão nessa área, que é dotar o sistema público de saúde de autonomia tecnológica. Como que a gente faz isso? Incentivando cadeias produtivas de equipamento biomédico, de medicamentos, de vacinas, de insumos, de pesquisa científica, e aí a gente consegue incorporar e, a partir do cumprimento dessa missão, que é fortalecer o SUS, criar uma cadeia produtiva intensiva em tecnologia, que gera mais empregos melhores, distribui renda, entendeu? É toda uma cadeia, né? Então, tudo voltado para cumprir um problema social. O problema da eletrificação automotiva, por exemplo, para a gente conseguir fazer parte desse processo, não é só fabricar ônibus e carros elétricos, é fabricar ônibus e carros elétricos para garantir mobilidade urbana, bem-estar e sustentabilidade. Porque as pessoas nas grandes cidades não aguentam mais pegar ônibus e metrô lotado depois de um dia de trabalho. Então, organizar uma cadeia que vai atender um objetivo social final que vai trazer benefícios para todos. E, de repente, corrigir um modelo aí que está saturado e as pessoas, né, estão infelizes, né, de viver num mundo assim tão complicado, né? Complicado, né? Trazer mais bem-estar, qualidade de vida, né? A ideia das missões é você criar toda uma estrutura industrial que vai trazer lucro e retorno para a empresa, porque ela precisa disso, né? Numa economia de mercado, mas que, ao mesmo tempo, vai trazer outros tipos de benefícios para toda a sociedade. Professor, como é que você debate esses assuntos com os alunos? Porque sai um pouco da manufatura, né? Tem conceitos envolvidos aí, né? Eles se trazem dúvidas, como é que é? Deve ser muito dinâmica a sua aula, né? Eu tento trazer, dentro do meu trabalho aqui na FATEC Matão, mostrar para os alunos as ferramentas que eles precisam dominar, né? Ferramentas de manufatura avançada, ferramentas de fabricação auxiliada por computador, ferramentas de projeto, impressão 3D, né? A gente trabalha esse assunto também. Mas mostrar para eles que eles precisam também refletir sobre a adoção dessas tecnologias, né? Então, como que essas tecnologias vão impactar o ambiente de trabalho, vão impactar o arranjo produtivo local, vão impactar o dia a dia do trabalho das pessoas e a sociedade como um todo. E esse aluno ser um agente transformador, né? Ser um agente transformador. Ele vai ter aquele retorno que é merecido pelo esforço dele, pela dedicação, mas também pensar que ele pode trazer melhorias para a sociedade e para a comunidade que ele vive. Legal, professor, foi muito bom ter batido esse papo com você semana passada e nessa semana também. Aprendemos muito, né? E eu queria deixar já o convite para a gente bater esse papo outras vezes. Ah, sim, ficou aberto aí, disponível. Que a gente puder discutir sobre esse assunto, acho muito importante estar na pauta do dia. Legal. Então o programa FATEC Projetando o Futuro vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem no nosso novo encontro, lembrando que é sempre após o Jornal TVM. Muito obrigado pela sua companhia, tenham todos uma ótima noite e uma excelente semana. FATEC Projetando o Futuro. Realização FATEC Matão. E Baldan, sempre presente nesta terra.